Pronto, começando a gravar a aula de radicais, tá bom? Está gravando. Vamos lá, pessoal. Aqui nessa questão, ele pede para você resolver a adição algébrica com radicais. Pessoal, você me pergunta, como é que a gente faz, professor? Por exemplo, na letra A, nós temos a raiz quadrada de 49, tá certo? E a raiz quadrada de 16. Olha, então o que é que nós podemos observar? Nós temos uma raiz de 49. Se nós temos a raiz de 49, significa dizer o quê? Que aqui nesse espaçozinho que não tem nada, não aparece nada aqui, olha. Quando não aparece nada aqui é porque subtende que é 2, tá bom? Professor, o que significa esse 2? Significa que você tem que achar um número que na multiplicação ele vai aparecer duas vezes, que multiplicado por ele mesmo vai dar 49. Por exemplo, por que duas vezes? Eu coloquei duas vezes, olha. Coloquei duas vezes, por quê? Porque aqui é um 2, ó, tá certo? Então eu coloquei duas vezes, ó. Coloquei dois quadradinhos. Então tem que ser um número que aparece duas vezes na multiplicação, que vai dar 49. Que número é esse? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então eu posso dizer que raiz quadrada de 49 é igual a quem? É igual a 7, tá certo? É igual a 7. Tá bom? Então você coloca 7 no lugar lá do resultado. Por exemplo, aqui, o que é que nós temos? Vou até aumentar aqui um pouquinho para melhorar. Nós temos o seguinte, olha. Nós temos a raiz quadrada de 49. Presta atenção. Qual é a raiz quadrada de 49? Aí você coloca aqui, olha. É 7. Aí coloca 7. Coloca 7 aqui. Lembrando que aqui tem um sinal de mais. Então você coloca mais. Raiz quadrada de 16 é quem? 4. Então ficou 7 mais 4, 11. Pronto, a resposta é 11. Tem casos que, por exemplo, na letra B, como é que você vai fazer a letra B? Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica de 8, ó, presta atenção, raiz cúbica de 8, como é que eu vou achar a raiz cúbica de 8? Lembrando que aqui é um 3, ó. Se é um 3, você tem que achar um número que aparece 3 vezes na multiplicação que dê 8. Que número é esse? Esse número é o 2. Ó, 2, 2 e 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então esse número é 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Tá bom? Então você coloca um 2 aqui. Menos a raiz quarta de 16. Como eu estou querendo a raiz quarta, eu tenho que pegar um número que é multiplicado por ele mesmo, que aparece 4 vezes na multiplicação de igual a 16. Que número é esse? São 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. É um 2. Então 2 menos 2 é 0. Tá bom? Vamos para cá. Aqui você tem o seguinte. Aqui você tem. Quando você tem um número junto com o radical, você tem um número aqui. E ele está junto com esse radical aqui. Quando o número está junto com o radical é porque está multiplicando. Então aqui é uma conta de vezes. Então você vai fazer o seguinte, vai repetir o menos 5 vezes, quem é a raiz de 9? É 3. A raiz de 9 é 3, mais 2. A raiz de 169 é quem? Lembrando que aqui é um vezes, olha. Entre um número e algo que está colado a esse número, eles estão colados, olha. Então está multiplicando, tá certo? Então nós temos o que? Nós temos 2 vezes quem? 2 vezes 13, que é a raiz quadrada de 169. Aqui vai dar menos 15 mais 26. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior, vai dar 11. Tá bom? 26 menos 15 dá 11. Tá bom?
Tem casos que não tem como você calcular raiz. Por quê? Porque são números irracionais. Tá certo? Então o que é que nós podemos observar quando não dá para calcular raiz? Nesse caso, olha, a raiz cúbica de 2. A raiz cúbica de 2. Será que a raiz cúbica de 2 é 1? Então procurar um número que aparece 3 vezes na multiplicação de 2. Será que 1 é? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Não, não é. Que dá 1, né? Será que é 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Também não é. Tem que dar o 2, olha. Então aqui deu 1 e aqui deu 8. Então não vai encontrar jamais o 2. Professor, porque eu coloquei 3 quadradinhos? Porque aqui é a raiz cúbica. Então, pessoal, não tem. Só que aqui acontece o seguinte. Acontece que existem os radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes, pessoal? São termos que possuem a mesma raiz, tá bom? Como assim, professor, a mesma raiz? Vamos analisar. A mesma raiz. Os índices são iguais. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. O radical, que é aquele número que está dentro da raiz, são iguais? São. Então eles são semelhantes. Pessoal, quando existem radicais semelhantes, você vai resolver só os números, olha. E no final você repete o radical no final. Tá certo? Qual o número que está aqui que não tem? Quando não tem número na frente, subtende que é 1, tá bom? Então aqui é 10. Presta atenção, aqui é 10. Aqui é 4. E aqui não tem, olha. Não tem número aqui. Aqui não tem número, subtende que é 1, tá certo, pessoal? Subtende que é 1. Vou logo colocando aqui 1. Agora o que é que eu vou fazer? Você vai pegar esse 10 e resolver com esse 4. 10 e 4, eu vou fazer o que? Eu vou somar ou subtrair. Você vai olhar para os sinais dele. O 4, o sinal é positivo. O 10 não tem sinal, também é positivo. Sinais iguais, minha gente, eu faço o que? Somo e conservo o sinal do maior. Então 10 mais 4 é quem? 14. Tá bom? 14. Você vai colocar o sinal do maior, que é 10. Quem é maior? 10 ou 4? 10. Qual o sinal do 10? É mais. Pessoal, como eu estou resolvendo duas coisas que têm radicais iguais, olha. Esse aqui. Quando os radicais são iguais, você resolve. Você é obrigatório repetir ela no final do resultado. Do jeito que está aqui. Esse radical do jeito que está aqui. Então você vai repetir raiz cúbica de 2. Menos 1 raiz cúbica de 3. Você tem que repetir, de 2. Agora vai ficar como, pessoal? Vai ficar assim, ó. Presta atenção. Vai ficar assim, vai ficar 14 raiz cúbica de 2. Aqui você vai repetir menos 1 raiz cúbica de 2. Lembrando que os radicais ainda são semelhantes. Só que aqui você vai fazer o que? Subtrair. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Subtraindo 14 com 1 dá quem? Dá 13. Coloca o sinal do maior. E como são semelhantes, você vai repetir sempre, conservar sempre a parte semelhante, deixar um único radical, que é aquele que aparece repetido nos dois. Tá bom, pessoal? Vamos aqui fazer aqui. Pessoal, tem casos que quando tem raiz, você só faz pela fatoração. Por exemplo, a raiz de 18. A raiz de 18. Como é que a gente faz a raiz de 18? A gente sabe que a raiz de 18 você pode fazer fatorando 18. Aí. Qual o menor número primo, pessoal? É 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9, pessoal, é dividir por 2? Não. Por 3 é. 9 por 3 é 3. 3 só é por 3. Que dá 1.
Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Então, no lugar do 18, você vai colocar isso aqui, olha. Presta atenção, olha. Você vai colocar isso aqui. 2 vezes 3 ao quadrado. Então, você vai colocar aqui 18, vai ficar 2 vezes quem? Vezes 3 ao quadrado. Mais, repete esse 2 aqui. Você vai fatorar o 50. Tá bom? Pessoal, vou fazer essa questão fora a parte, porque aqui o espaço é pouco. Então fica até melhor de resolver essa questão. Tá bom? Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, a raiz de 18, a gente sabe que a raiz de 18 ela não é exata, tá bom? E a raiz de 50 também não é. Eu quero obter radicais semelhantes. Para obter radicais semelhantes, eu vou fatorar os radicando. Vou fatorar o 18 e vou fatorar o 50. Então vai ficar assim, vamos fatorar o 18. 18 por 2 dá 9. 9 não é mais por 2, é por 3. 9 por 3 dá 3. 3 é por 3 que dá 1. Então vai ficar 2 vezes 3 elevado a 2. Então o que acontece, pessoal? No lugar do 18, você vai colocar a forma fatorada dele, que é 2 vezes 3 elevado a 2. Então esse 18 que você está vendo aqui, você não vai escrever mais ele não, olha. Você vai escrever ainda a raiz, mas só que no lugar desse 18 você vai colocar a forma fatorada. Vai ficar assim, por exemplo. Só um instante, vai ficar a raiz. Não vou escrever o 18, vou escrever 2 vezes 3 elevado a 2. Mais, vou escrever aqui esse 2 aqui, vou escrever ele. A raiz de 50, mas só que eu não vou escrever 50 agora não, vou fatorar primeiro 50. 50, ele é por 2, que dá 25. 50 não é mais por 2. Ele é por 3, não. 25 dividido por 3 sobra. É por 5. É os números primos, viu, pessoal? É 2, 3, 5, 7. Então 50, pessoal, no lugar do 50, não vou colocar 50. Irei colocar a forma fatorada dele aí. Tá bom? Qual é a forma fatorada do 50? É quem? A forma fatorada do 50 é 2 vezes 5 elevado a 2. Então vou colocar aqui 2 vezes 5 elevado a 2. Pessoal, uma coisa que eu quero dizer a vocês. Quando você chega aqui, você tem que procurar algum elemento que tem expoente igual a índice. Presta atenção. Quando você fizer o cancelamento do expoente com índice, tá bom? Professor, por que o senhor vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui? Porque é o seguinte, é as propriedades dos radicais. Aqui não tem nada, subtende que é 2. Então o expoente e o índice, se eles forem iguais, eles se cancelam. Então eu posso cancelar esse aqui com esse. Quando eu cancelo, o que vai acontecer? Esse número aqui, presta atenção, esse número aqui, ele vai pegar o beco. Tá bom? Qual o número que vai pegar o beco? Esse 3. Olha, esse 3 ele vai sair daqui e vai para fora do radical. Então quando você faz esse cancelamento, esse 3 que estava dentro do radical, ele vai para fora. Tá certo? Só que a raiz ainda permanece para o 2, ó, porque o 2 não cancelei nada com 2. Então o 2 ele fica preso na raiz. Então eu cancelei, presta atenção, cancelei esse 2 aqui com esse 2. Esse 3 ele vai para fora do radical. Ficando assim, pessoal, olha. Como esse 3 ele vai para fora do radical, vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2. Tá bom? Mais
2 vezes 2, 5 elevado a 2. Tá bom? Pegar outra cor, pegar um verde. Você pode observar que esse expoente aqui, olha, tá vendo? Esse expoente aqui, tá bom? É igual ao índice, aí você cancela. Aí quando eu cancelo, esse 5 que estava dentro, esse 5 que estava dentro, ele vai para onde? Para fora, olha. Veja só, ele vai para fora, mas só que, só um instante, ele vai para fora, tá bom? Ele vai para fora. Então vamos lá, vamos fazer de novo, que deu um probleminha aqui. 2 vezes, pegar aqui 2 vezes 5 elevado a 2. Então esse 2 eu cancelo com esse 2. Esse 5 que estava aqui, tá bom? Esse 5 que tá aqui, ele vai pra fora. Só que 2, tinha um 2 lá fora também, olha. Entendeu, olha? Tem um 2 lá fora, então você vai pegar o 2 e multiplicar com 5 que tava lá fora. Então vai ficar assim, olha. Presta atenção. 3 raiz de 2 mais 2 vezes 5 raiz de 2. Vai ficar 3 raiz de 2 mais, aí você multiplica, olha. 2 vezes 5 dá 10, 10 raiz de 2. Aqui você vai resolver esses dois. Por que eu vou resolver esses dois, professor? Essa soma. Porque os radicais são semelhantes. Ou seja, o radical, o índice é o mesmo. E o radical também é o mesmo. Aí. Aqui o índice é 2, aqui o índice é 2. O radical é 2, é 2. São semelhantes. Então resolvo. Como é que eu vou resolver esses dois? Olha para os sinais. Aí. Sinais iguais eu somo. Sinais diferentes eu subtraio. Nesse caso eu vou somar quem? 3 com 10, que é 13. Então vai ficar 13 raiz de 2. Tá bom? Que é a resposta lá. Tá bom? Deixar bem numa miniatura aqui. Tá bom? Vamos lá para a próxima, né? Aqui, pessoal, presta atenção. Raiz de 25, a gente sabe que existe, que é 5. A raiz cúbica de 27, quem é a raiz cúbica de 27? É 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Ok? E a raiz quarta de 81 também é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4 é 81. Então vai ficar 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá quem? Dá 11. Tá bom? Vamos fazer aqui a G. A raiz quadrada de 64, pessoal, é quem? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? É 8. A raiz cúbica de 64, pessoal, presta atenção aí. Raiz cúbica de menos 64. A raiz cúbica do menos, pessoal, quando o índice for ímpar, presta atenção, olha. Se o índice for ímpar e o radicando é negativo, o resultado tem que ser negativo, tá bom? Então o índice é ímpar, o radicando é negativo, então é negativo. Então coloca já o menos. Qual o número que multiplicado por ele, aparecendo 3 vezes na multiplicação, dá um 64? 4. Então o resultado é menos 4. Então como aqui, pessoal, tem um sinal de mais e o resultado dessa conta aqui que eu fiz é um número negativo, vai ficar dois sinais juntos, olha. Para evitar que dois sinais fiquem juntos, você tem que abrir um parênteses, tá bom? Mais a raiz sexta de quem? De 64, que é 2, se eu não me engano. Vamos ver se é 2. Vamos lá, multiplicar o 2 6 vezes para saber se dá 64. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 2 32, 32 vezes 2 64, é um 2. Aqui você vai fazer 8. Aqui vai fazer o jogo do sinal, olha, mais por menos é menos e mais 2. Aqui vai ficar 8 menos 4 que é 4, 4 mais 2 é 6. Tá bom? Saiu meio
4 mais 2 é 6, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos para o próximo. Pessoal, radicais semelhantes de novo, tá certo? Por que, professor, é radicais semelhantes? Olha, ele é radicais semelhantes porque, vamos lá, apresenta a mesma raiz, o mesmo índice, que é 2, aí, não aparece, é 2, e o mesmo radical, que é 5, aí. Radical que está dentro da raiz. Então eles são semelhantes. Se são semelhantes, você pode resolver todos, tá bom? Pode resolver todos. Então vamos lá. Vou pegar, aqui é um 3. Aqui não tem nada, subtende que é 1. Aí você vai somar 3 mais 1, 4. Então coloca 4. 4 que? Qual é o termo que é? Qual é o termo que é um radical que é igual para os dois? Olha, raiz de 5. Então 4 raiz de 5. Menos 6 raiz de 5. Dois radicais semelhantes de novo. Então aqui vai dar quem? 4 menos 5 é menos 2. Tá bom? Menos 2. Por que menos 2? Sinais diferentes subtrai. Conserva o sinal do mar. E ó, menos 2 o que? Raiz de 5. Tá bom? Tá certo? Por que eu botei raiz de 5? Porque é o radical semelhante, que eles são iguais. Aí eu coloquei o raiz de 5. Tá bom? Vamos fazer essa C. Essa C, você pode observar que tem radicais semelhantes que estão misturados. Então vamos procurar separar. Vamos separar os radicais semelhantes. Vamos colocar raiz embaixo, raiz ao lado de raiz, e o que não tem raiz ao lado de que não tem raiz. Então vai ficar assim, presta atenção. Vou colocar a raiz cúbica de 5 mais 2, a raiz cúbica de 5 de novo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, isso aqui eu coloquei sem o mais, véio. Por quê? Porque o sinal desse termo aqui é mais. O mais eu coloco se quiser, tá bom? E aí eu copiei esse 2, raiz cúbica de 5. Ele é positivo, coloquei aqui. Primeiro eu coloquei os termos semelhantes, agora vamos colocar os termos que não tem a raiz. Quem é? Esse menos 4 aqui e esse menos 4. Então vamos copiar aqui. Então você colocar menos 4 aqui e menos 4. Tá bom? Pessoal, primeiro da prioridade, vamos resolver os termos semelhantes. Tá bom? Esse que tem a raiz cúbica de 5. Aqui, pessoal, não tem nada, subtende que é 1. Então, como esses termos são semelhantes, você vai resolver os dois aí. Tá bom? Porque os termos são semelhantes? Porque tem a mesma raiz, o mesmo radical, o mesmo índice. Tá bom? Aqui, esses números da frente, eu vou fazer o que com eles? Somar ou subtrair? Somar. 1 mais 2 dá 3. Como os dois têm a raiz cúbica de 5, você conserva no resultado. Aqui, pessoal, esses dois. Esses dois, os sinais deles são iguais. Eu vou somar. Dá 8. E conserva o sinal do maior. Como 4 e 4 não é maior, você pode pegar o sinal de qualquer um dos dois que dá certo. Tá bom, pessoal? Vamos fazer outro? Pessoal, se não aparecer radicais semelhantes, você tem que fatorar, tá bom? Se não tiver raiz exata. Então vamos lá. Vamos fazer essa E aqui. Vou aqui selecionar ela. Tá bom? Melhor fazer assim. Copiar. Mais uma página. Pronto, vai ficar assim, pessoal. Pessoal, olhe, o que é que nós podemos observar? Primeiro, você vai pegar esses 50 aqui, os radicais, fatora cada um deles. Ó. Vai fatorar o 50. Vai fatorar o 18. E vai fatorar o 8. Tá bom? Pessoal, vamos fatorar o 50 primeiro. 50, pessoal. Ele é divisível por 2?
É. 50 dividido por 2 é 25. 25, pessoal, é dividir por 2? Não. Por 2 ele não é. Quem é o próximo número primo? 3. 25 é dividir por 3? Não. Por 5 é? É. Que dá 5. 5 é por 5 que dá 1. Então, pessoal, vai ficar 2 vezes 5 elevado a 2. Então, no lugar do 50, preste atenção. No lugar do 50, só um momento. No lugar do 50, eu coloco justamente isso aqui, tá bom? Tá bom? No lugar do 50. Tá certo? No lugar do 50 eu coloco isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Colocar isso aqui. Então, no lugar do 50, minha gente, no lugar do 50 eu coloco o 2 vezes 5 elevado a 2. Não quer aparecer aqui, não. Vou botar aqui de novo. Pera aí, só um instante. 2, 5 elevado a 2. Lembrando que você tem que colocar isso aqui. Por quê, pessoal? Porque foi a forma o quê? Fatorada, né? A forma fatorada, tá certo? Então você coloca ele no lugar do 50, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar ele agora. Só um instante. Pronto, agora deu. Então no lugar do 50 você vai colocar isso aí. Vai esquecer do 50. Vai apagar o 50 e colocar 2 vezes 5 elevado a 2. Tá certo? Aí você vai escrever a raiz, tal. Então você vai escrever a raiz. No lugar do 50, 2, 5 elevado a 2. Mais. Qual é o próximo número que a gente vai fatorar? Vamos ver aqui. 18. Vamos fatorar o 18. 18 é por 2, que é 9. 9 não é dividir por 2, mas por 3 ele é, que é 3. 3 é por 3, que é 1. Dá 2 vezes 3 elevado a 2. Então, no lugar do 18, eu vou colocar 2 vezes 3 elevado a 2. No lugar do 18, viu, minha gente? Tá certo? Então, no lugar do 18, eu coloco isso aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a 2. Então, você vai escrever a raiz. Tá bom? Você vai escrever a raiz. 2 vezes 3 elevado a 2. Menos. Qual é o próximo elemento que nós iremos fatorar? Nosso primeiro elemento que nós iremos fatorar é... Cadê? O próximo é o 8. Só o 8 é bem interessante. 8. 8 é por 2, que é 4. 4 é por 2, que é 2. 2 é por 2, que é 1. Só preste atenção. Você tem que agrupar os iguais. Olha, aqui todo mundo é igual. Olha. 2, 2, 2, 2. Você vai ter que agrupar um igual de modo que aparece um 2. O índice aqui, pessoal, não é 2. Então, os iguais você vai agrupar de 2 em 2. Olha. Então, como o índice aqui é 2, você vai agrupar de 2 em 2. Aqui é o primeiro grupo de 2. Não dá para mais formar grupo de 2, então vai ficar assim, 2. Você escreve esse 2 aqui, olha. Vezes 2 elevado a 2. Por quê? Porque esses dois 2 aqui, ele é 2 elevado a 2. Aí você coloca lá desse jeito, tá bom? Na 2. Vamos ter continuado de verde. Na 2 vezes 2 elevado a 2. Só você se lembra daquele negócio que eu falei pra vocês, que o expoente e o índice se cancela. Aí quem que vai pra fora? Olha quem vai pra fora. O que eu cancelar, pessoal, o que eu cancelar é o que vai pra fora, tá bom? Então esse 5 vai pra fora. Então você já coloca o 5 fora e o 2 dentro, porque eu não cancelei nada com 2. Cancela esse 3, esse 2 com esse 2, esse 3 vai pra fora. Cancelei esse 2 com esse 2 vai pra fora. Agora vamos resolver, né? 5 mais 3. Pessoal, porque eu vou somar logo direto? 5 com 3. Porque eu vou resolver logo direto? Porque são semelhantes, gente. Eu só posso resolver direto se os radicais for semelhante. Se for mesmos índices para todo mundo e o mesmo radical, aí eu posso resolver direto.
Então 5 mais 3 é quem? É 8. 8 raiz de 2. Menos, aí você repete isso aqui, né? 2 raiz de 2. 8 menos 2 dá 6. 6 raiz de 2 a resposta. Entendeu, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos que vamos, né? Na G, minha gente. Na G, como é que você vai fazer? Na G você tem que colocar... Você tem que fatorar. Por exemplo, 63, ele não é primo. Esse 7 não precisa fatorar, porque ele é primo, tá bom? Número primo não se fatora. Então 63, ele dá por 3. Por 2 não dá, viu, pessoal? Que é ímpar. Que dá 21. 3 dá 7. 7 é por 7. Então ficou 3 elevado a 2 vezes 7. Então você coloca 4. 3 elevado a 2 vezes 7. Menos a raiz de 7. Esse 2 com esse 2 cancela. O que acontece com 3? Com esse 3 aqui. Opa, para fora. Esse 3 vai para fora, tá bom? Então vai ficar 4. O 4 já tava, né? O 4 já tava. Então esse 3 aqui vai pegar o beco, tá bom? Então vai ficar 4. 4 vezes 3, que é o 3 que estava dentro e foi para fora, menos a raiz de 7. 4 vezes 3, pessoal, é 12. 12 raiz de 7 menos a raiz de 7. Aqui, pessoal, não tem nada, olha. Aqui na frente não tem nada, subtendo que é 1. Então vai ficar 12 menos 1, que é 11. 11 raiz de 7. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Multiplicação de radicais. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Tá ótimo. Tá com 32 minutos já de aula, né? Então tá tudo ok. Tá certo? Vamos lá, minha gente. Vamos que vamos, né? Nós temos aqui, pessoal, na multiplicação de radicais, você só multiplica radicais com o mesmo índice, viu, pessoal? Olha, se os índices for o mesmo, você multiplica, tá certo? Se os índices for o mesmo, você multiplica. Só multiplica radicais com os mesmos índices, tá certo? Então você vai multiplicar. Você pode multiplicar o 3 com 4? Pode. Por que eu posso multiplicar o 3 com 4? Porque os índices são iguais. Tá certo? Aí você pode multiplicar. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ficar quem? Como os índices são iguais, minha gente, a raiz é a mesma, com o mesmo índice. Tá certo? Então, como as raízes são iguais na multiplicação, gente, tô falando na multiplicação. Como as raízes são iguais, a raiz e o índice permanecem no resultado, aí, porque os dois é igual a 2. Então o resultado tem que ter a raiz e o índice 2. Aí você multiplicar 3 vezes 4, 12. Pronto, já está resolvido o problema. Aqui, pessoal, nessa 2, o índice aqui é 2 e 2. Já pode multiplicar direto. Aí, 5 vezes 2, a raiz de 10. Mas por que, professor, você colocou essa raiz de 2? Porque o índice ele conserva, tá bom? Porque eles são iguais. Tá bom? Aqui, pessoal, tem uma multiplicação aqui com a soma. Chuveirinho nela. Pessoal, a raiz de 2 vezes a raiz de 7, quanto é? Primeiro vai multiplicar isso aqui, olha. Eu vou separar aqui duas setas, tá bom? Separar uma seta vermelha. E vou separar uma seta verde, para ficar melhor. Primeiro você resolver a seta vermelha, né? Que é o primeiro. Depois a seta verde. A seta vermelha é essa conta aqui, ó. Raiz de 2. Olha, presta atenção, ó. É raiz de 2 vezes quem? Raiz de 7. Tá bom? Isso aqui vai dar quem? Aí eu posso multiplicar direto? Presta atenção. O 2 com 7. Posso multiplicar o 2 e o 7 direto? Sim ou não? Se os índices forem iguais, pode.
Aqui é 2, aqui é 2. Então vai ficar raiz índice 2, multiplica 2 com 7, que dá 14. Então vai ficar quem? Vai ficar a raiz de 14. Tá certo? Então você vai colocar a raiz de 14. Tá bom? Professor, tem que fazer o jogo do sinal? Aqui é mais, aqui é mais. Mais por mais é quem? Mais. Vamos botar um jogo do sinal. Agora vamos pra cá, pessoal. A raiz de 2 vezes 2. Olha, presta atenção. Quando você multiplicar uma raiz com algo sem raiz, você vai juntar, vai colar os dois. Olha, raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2. Tá certo? Sempre o número você coloca na frente, sem a raiz. Você vai colar os dois, vai juntar, tá bom? Juntar os dois. Sempre você vai colocar um número, por exemplo, raiz de 3 vezes 8. Você está multiplicando um número com raiz, outro com sem raiz, tá bom? Um raiz com sem raiz. Então junta os dois, aí. A raiz de 3 vezes 8 é quem? 8 raiz de 3. Tá bom? Aqui, pessoal, quando vocês forem copiar, é obrigatório vocês colocar, tá bom? É obrigatório vocês colocar a raiz, tá certo? Então vai ficar mais. Olha, você vai fazer o jogo do sinal aqui agora. Vamos fazer essa seta verde. Mais por mais é quem é mais. Então vou colocar mais aqui. A raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Tá bom? Será que pode... Não, do jeito que tá aqui tá bom. Tá ótimo. Então raiz de 2 aqui. Tá certo? Vamos para a próxima aqui. Aqui, pessoal, na multiplicação, você pode observar que todos os índices são iguais. Aí. Então já pode multiplicar direto. Aí. 2 vezes 8, 16. O curioso é que a raiz de 16 é quem? É 4. O resultado é 4. Aqui, os índices é tudo 2. Tá bom? Então vai ficar a raiz, você vai multiplicar todo mundo, porque os índices são iguais. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Então vai ficar a raiz. O curioso é que a raiz quadrada de 36 é 6. Tá bom? Vamos pra cá. Aqui, pessoal, vai dar quem? Vai dar a raiz cúbica. Tá bom? A raiz cúbica. Vou apagar isso aqui. De quem? De 24. Porque eu multipliquei o 4 por 6? Eu multipliquei o 4 por 6 porque os índices são iguais, gente. Tá bom? Se os índices são diferentes, você tem que calcular o MMC dos índices, tá bom? Então vamos lá. Raiz de 5 vezes 1. Pessoal, raiz de 5 vezes 1. Qualquer coisa multiplicada por 5 é ele mesmo. Então raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5. Ou 1 raiz de 5 se preferir, tanto faz. Aí, raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25. Tá bom? O curioso é que isso aqui permanece. Só que o curioso de tudo é que raiz de 25 é 5. Tá bom? Então você pode tirar esse 1. Pessoal, se for 1 na frente, coloca se quiser, tá bom? Então é a raiz de 5 mais 5. Até no início eu tinha dito a vocês, é raiz de 5 vezes 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5. Mais raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25. A raiz de 5 mais 5, a resposta. Vamos ver como é que tá. Tá bom? Só que eu fiz todos já, não é isso? Tudo, todos. Vamos ver aqui na próxima página. O que é que tem? Pessoal, vamos para divisão, tá certo? Vamos para divisão. Professor, como é que eu vou fazer uma divisão? Olha, presta atenção. A divisão você tem que fazer da seguinte maneira. É da mesma lógica lá da multiplicação, olha. A mesma lógica, tá bom? A mesma lógica assim, ó. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui? Por exemplo, aqui
Para você dividir, os índices tem que ser o quê? Iguais, tá certo? Os índices tem que ser iguais. Você olha, vamos olhar para o índice. 3 aqui, 3 aqui. Pronto, são iguais. Se os índices são iguais, você pode dividir direto. Aí. 20 dividido por 10 dá 2. Então a raiz cúbica, que tem que permanecer a raiz cúbica, 2. Por que 2? Porque 20 dividido por 10 é 2. Aqui, subtendo que é 2, então vai ficar a raiz quadrada. Você vai, como os índices são o mesmo, você divide direto. Aí. 28 dividido por 7, 4. Curioso que a raiz quadrada de 4, 2. Aqui, pessoal, é interessante que você só pode dividir número que não tem raiz com número que não tem raiz. O que está dentro da raiz, você só pode dividir com o que está dentro da raiz. Então, vamos lá. 30 dividido por 5 é 6. Aí coloca 6 fora. Porque ele vai ficar sem raiz. Aí você vai abrir a raiz agora. 15 dividido por 3 é quem? É 5. Tá bom? Aí vamos pra cá. 12 dividido por 3. Aí você olha pra cá. Os índices são iguais? São. Então vai ficar a raiz. 12 dividido por 3 é 4. A raiz de 4, 2. Aqui, pessoal, presta atenção, olha. Aqui vai dar 7. Raiz quadrada de 49. Tá bom? Raiz quadrada de 25 é 5. Então é 7 sobre 5. Diferente. Só tem casos que aparece assim, olha. Que você pode também fazer o seguinte. Pessoal, a raiz de uma fração é uma fração das raízes desses numerador e denominador. Então, olha. Se aqui dá raiz de 4, raiz de 9. Então a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. 2 sobre 3. Lembrando que o índice ele tem que conservar, viu, pessoal? Aqui a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 27 é 3. 2 sobre 3. Bom, vamos para cá agora. Aqui, pessoal. O que é que nós podemos observar? Se o expoente cancelar com o índice, a raiz vai embora. Sobrou só quem? Olha quem sobrou. Só 2 aqui. Então esse 2 aqui é o resultado. Então você bota 2 aqui. Aqui, pessoal, o expoente não dá para cancelar com o índice. Aí. Não dá, porque são diferentes. Tá bom? E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos ver se a gente fatora. Tá certo? Vamos ver se a gente fatora. Olha, presta atenção. Vou fatorar aqui o 9. Fatora aqui o 9. Fatorando 9 vai dar quem? 9 dá 3 por 3 dá 3 por 3 dá 1. 3 elevado a 2. Então no lugar do 9, irei colocar 3 elevado a 2 aqui dentro. Aí. Então vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 2. Lembrando que tem um parênteses bem grandão, ó. Entendeu? Aqui, minha gente, olha, você tem uma potência de potência, tá bom? Quando tem um expoente fora e um expoente dentro, um expoente fora da raiz e um expoente dentro da raiz, você pode multiplicar. E o resultado dessa multiplicação vai ficar tudo dentro da raiz, ó. 2 vezes 2, 4. Então você bota 4 aqui. Aí esse 2 vai embora. Ó. Tá entendendo? Então vai ficar assim, olha. A raiz cúbica de 3 elevado a 4. Professor, o que é que eu posso fazer? Presta atenção. Aqui, pessoal, não é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é o 3 quantas vezes? Lembrando que eu tenho que fazer uma manobra de modo que apareça um 3. Tá certo? Como é que eu vou fazer para aparecer um 3? Vamos agrupar os iguais em 3, num grupo de 3. Professor, por que você quer que apareça o 3? Para poder cancelar com esse 3 aqui, que eu não sou nada bobo, né? Olha. Então eu posso também dizer que 3 elevado a 4 é 3 elevado a 3 vezes 3. Também posso dizer isso.
Professor, você botou esse 3 justamente para cancelar com esse 3 aqui? Foi. Então no lugar do 3 a quarta eu vou fazer isso, olha. Vou repetir a raiz cúbica. No lugar do 3 a quarta vou colocar 3 elevado a 3 vezes 3. Cancela esse... Opa, cancela esse 3 com esse 3 aqui vai embora, vai para fora, tá bom? Vai para fora esse 3 aqui. Então vai ficar quem? 3. Lembrando que quando eu botei esse 3 para fora, esse índice ainda permaneceu para isso aqui, olha. Então vai ficar a raiz cúbica de 3. O índice, pessoal, permanece, viu? Para aquela raiz que vai ficar, para aquele número que vai ficar dentro da raiz, tá certo? Ele ainda permanece, tá bom? Então vou apagar aqui. Vamos fazer isso aqui, pessoal. Pessoal, existe uma propriedade da potência que é o seguinte: quando você está multiplicando algo e esse algo está elevado a uma potência. Professor, como assim? Eu não entendi não. Só um instante, olha. Quando você tem uma potência de uma multiplicação, professor, por que é uma potência de uma multiplicação isso aqui? Isso aqui é uma potência por quê? Porque tem expoente, é uma potência. É uma potência de quem? Multiplicação, por quê? Porque 4 e raiz de 5 junto é uma multiplicação. Então, quando você tem uma potência de uma multiplicação, você pega o expoente e transforma esse expoente na quantidade de termos que tiver aqui dentro. Então, esse 3, coloca um 3 aqui e um 3 aqui, olha. Vai dividir. Essa propriedade aqui é a potência do produto. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. Esse 4 aqui, preste atenção o que é que eu vou fazer, ó. Esse 4 aqui, ele tipo... Só um instante, ele tipo se divide, tá bom? Ele se divide. Então, vai ficar, só um instante, vai ficar um 4 para ele. Olha, vai ficar um 4 para esse aqui. E vai ficar um 4 para ele. Tá certo? Ele tipo se divide, tá bom? Então, é a mesma coisa que vai acontecer com esse 3 aqui, né? É a mesma coisa. O que vai acontecer com esse 3? Vou mostrar agora. Como aqui é um produto, uma multiplicação, é uma potência, tá bom? A potência de um produto, você pode observar que é potência porque tem expoente e é produto porque aqui dentro da base tem uma multiplicação de 4 raiz de 5. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esse 3 aqui, ele vai se dividir, tá bom? Vai se dividir aqui, tá bom? Vai se dividir. Vai ficar um 3. Vai ficar um 3 para esse 4. E vai ficar um 3 para esse raiz de 5, tá bom? Na hora de colocar um expoente na raiz, eu prefiro colocar um parênteses, tá bom? Eu prefiro colocar um parênteses. Então vou apagar aqui. Eu prefiro fazer isso, olha. 4 raiz de 5 elevado a 3. Eu prefiro fazer assim, ó. Vai ficar 4 elevado a 3. Aí eu coloco um parênteses. Quando eu coloco um expoente numa raiz, eu coloco um parênteses aqui, ó. Tá certo? Aí vamos lá, vamos analisar, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos um índice aqui dentro da raiz, que é 2. Quando aparece nada é 2. E nós temos um expoente aqui. Quando não aparece nada aqui no expoente, pessoal, um detalhe. Quando não aparece nada aqui, é um 2. E quando não aparece nada aqui, é um 1. Número 1. Então não apareceu nada aqui, é um 2. Não apareceu nada aqui, é 1. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou pegar, vou resolver esse 4. Esse 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é quem? 4 elevado a 3 é 4 vezes 4. Deu uma bugada aqui.
4 vezes 4 vezes 4, tá bom? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então você botar 64. Aqui vamos resolver aqui o babado. Então 2. Aqui um detalhe, você tem que multiplicar o expoente que está fora pelo expoente que está dentro da raiz. 3 vezes 1 é 3, então você colocar só um 3 aqui. Então vai ficar 5. Aí pessoal, aqui não é 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Aí eu vou organizar de modo que apareça um 2 aqui, ó. Um 5 elevado a 2, para poder cancelar o 2 com esse 2 aqui, ó. Como é que eu vou organizar? Eu vou organizar aqui esses dois aqui. Aqui vai ficar 5 elevado a 2 vezes 5. Então no lugar de 5 elevado a 3, você vai colocar 5 elevado a 2 vezes 5. Então vai ficar 64. A raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 5. Cancela esse 2 com esse 2. Esse 5 vai para fora. Lá fora tem 64. Vai multiplicar o 5. E vai ficar dentro da raiz um 5. 64 vezes 5 é quem? 320. Tá bom? 320 raiz de 5. Tá bom? Letra C, né? Aqui, pessoal, não funciona da mesma forma. Por quê? Porque aqui não é uma potência. Não é uma soma de potência. Não é uma multiplicação. Aqui é uma soma. Se é uma soma, você tem que aplicar aquela regra lá. Qual é a regra? A soma de dois termos. Qual é a regra da soma dos dois termos? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pessoal, o primeiro termo é isso aqui. Isso aqui é o primeiro. Isso aqui é o segundo, tá bom? Não esqueça. O sinal é que separa os termos, tá bom? Tá bom? Então, traduzindo isso aqui, o que é que você pode observar? Traduzindo que o sinal de mais, ele vai separar. Então, ó, separar o primeiro e o segundo. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Então, professor, como é que eu poderia fazer essa regra? Assim, ó. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá bom? É só colocar, pessoal, aqui na forma que você não erra. Por exemplo, olha. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Olha quem é o primeiro, raiz de 2. Então você vai colocar aqui o raiz de 2. Tá bom? Mais 2. Pessoal, esse 2 é da fórmula, tá bom? Esse 2 aqui é da fórmula. Primeiro, quem é o primeiro? Primeiro, como eu falei pra vocês, quem é? Raiz de 2. Vezes o segundo. Pessoal, quem é o segundo? Segundo é raiz de 3. Aí mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo, pessoal? Raiz de 3. Pessoal, esse 2 aqui cancela com esse 2, fica só 2. Mais, aí você repete esse 2 aqui. Presta atenção, repete o 2. Aqui, pessoal, essas raízes aqui, você resolve elas. Aqui é uma multiplicação. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Raiz de 6. Aqui, pessoal, cancela, fica só 3. Pessoal, tem algum termo semelhante? Tem, quem? O 2 e o 3. Por que o 2 e o 3 são semelhantes? Porque tanto o 2 como o 3 não tem raiz. Então você pode somar. Mas por que eu vou somar? Porque os sinais deles são iguais, olha. O sinal do 2 é positivo, o sinal do 3 é positivo. 2 mais 3 é quem? 5. Aqui você vai repetir no final. Mais 2, raiz de 6. Tá aqui a resposta. Tá bom? Na letra E, pessoal, você pode cancelar esse 2 com esse 2, porque são iguais. A resposta é só 15.
tá bom? Aqui, pessoal, aqui é a mesma coisa, é a soma do quadrado. A fórmula da soma do quadrado qual é? Você tem que saber da fórmula aí. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pessoal, aqui não tem errada, é só substituir aqui. Olha, quem é o primeiro? O sinal separa o primeiro do segundo. Primeiro é raiz de 7, segundo é raiz de 3. Então vamos lá. Então é só você substituir, ó. Primeiro, raiz de 7, que é o primeiro lá. Aí, vamos lá, você só substitui o primeiro e o segundo, vamos lá. Primeiro, quem é? Raiz de 7. Então você bota lá raiz de 7. Quem é o segundo? Raiz de 3. Coloca raiz de 3. Quem é o segundo? Segundo quem é? Raiz de 3. Bota raiz de 3. Então cancela esse 2 com esse 2. Fica só 7. Mais 2 vezes. Aqui você resolve a raiz. A raiz de 7 vezes a raiz de 3 é a raiz de 21. Aqui cancela esse 2 com esse 2. Fica só 3. 7 mais 3. Sinais iguais eu somo. Vai dar 10. 2 raiz de 21. Então 10 mais 2 raiz de 21. Pessoal, essa questão aqui é só substituição, tá bom? Você vai substituir, vamos lá? Substituir aqui. Nós temos uma expressão, presta atenção, olha. A x a quarta x, vou fazer de outra cor. Vamos apagar isso aqui, fazer de outra cor aqui. Nós temos a x a quarta x ao quadrado mais 2. Pessoal, preste atenção. Quando ele diz que x é um determinado valor, quer dizer que no lugar do x você vai colocar o valor que ele está dizendo. Então ele está dizendo que x é igual a raiz de 3. Então no lugar do x eu coloco a raiz de 3. Então você vem com a mente aqui, ó. No lugar do x é quem? Raiz de 3. Então bota a raiz de 3. No lugar do x é quem? Raiz de 3. Então coloca a raiz de 3. Só isso, pessoal. Só que quando eu coloco uma raiz numa potência, eu coloco um parênteses. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A raiz de 3 a quarta mais a raiz de 3 elevado a 2 mais 2. Agora vamos resolver. Aqui, pessoal, não tem nada aqui, olha. Olha, aqui não tem nada. Quando não tem nada aqui, subtendo que é quem? Que é 1. Então coloca 1. Aqui coloca também 1. Aí você vai multiplicar esses dois. O expoente de fora com o expoente de dentro. Aí 4 vezes 1 é 4. Então você bota 4 aqui dentro. Então vai ficar a raiz de 3 a quarta mais a raiz de 3 elevado a 2. Por quê? 3 elevado a 2. Porque 1 vezes 2 é 2, aí, tá certo? Mais 2. Aqui, pessoal, você vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, preste atenção, olha. Aqui, você pode fazer da seguinte maneira. Preste atenção. Se eu tenho 3 a quarta e se eu percebo que esse número aqui ele é divisível por ele, é só dividir. O que isso se chama? Isso se chama expoente fracionário. Então, qual é a regra do expoente fracionário? Vou até lembrar vocês aqui. Olha, o expoente fracionário é o seguinte. Eu quero transformar isso aqui numa potência de expoente fracionário. Então você repete aqui a base. Repete o 5, olha. Vou repetir a base. A regra, quem está dentro da sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Porque ele vai ficar tipo assim, olha. Uma fração aqui como expoente, olha. Aí veja só. Quem é que vai ficar em cima? Quem está na sombra, que é o 3, ele vai para o sol. 3 vai para o sol.
Porque vai ficar lá fora, né? O 3 vai ficar lá na parte de cima, levando sol. E quem tá no sol, que é o 8, vai para sombra. Então ficou 5, 3 sobre 8. Então aqui você pode aplicar a mesma técnica. Aqui, olha, como aqui é um 2, aí você vai colocar 3 elevado a quem? Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Aí lembrando que 4 dividido por 2, 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Então vai ficar 3 elevado a 2, que é quem? 3 elevado a 2 é 9. Tá bom? Então aqui o resultado disso aqui é 9. Aqui, esse 2 você cancela com esse 2, que vai ficar só 3, viu? Mais 2. 9 mais 3 é 12. E 12 mais 2 é quem? 14. Tá bom? 14. Agora vamos lá, pessoal. Vamos concluir aqui. Vamos que vamos, né? Vamos lá. Pessoal, reduz a um único radical. Pessoal, quando você tem vários radicais juntos, para reduzir, basta só multiplicar os índices. Olha, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então vai ficar 30 aqui. Tá bom? Aqui, subtendo que é 2, você vai multiplicar o 2 por 3, que é 6. Então vai ficar raiz sexta. E o número que está aqui se repete. Tá bom? Só que se tiver algum elemento fora, já não vai rolar, né? Então o que está fora você tem que colocar para dentro. Aí vamos para cá. Aqui é 2, aqui é 2. Você vai multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então vai ficar 5 elevado a 2. Pronto. Agora, esse C, pessoal, é um detalhe. Por quê? Porque tem um elemento que está fora. Olha. Você pode observar que o 2 está fora. Eu tenho que botar o 2 aqui dentro dessa raiz. Como é que eu faço isso, professor? Olha, eu faço o seguinte, da seguinte maneira. Preste atenção. Eu tenho um 2, a raiz quinta. Lembrando, para que um número que está fora, tá bom? Possa entrar, o que eu preciso, pessoal? Para que um número que está fora possa entrar. Para o número que está fora, para que ela possa entrar, é necessário uma única coisa. É necessário que ela ganhe um expoente. Tá bom? É necessário que ela ganhe um expoente. Professor, pode ser qualquer expoente? Não. O expoente que ela tem que ganhar é um expoente igual ao índice. Tá bom? Ela tem que ganhar um expoente igual ao índice. Tá certo, pessoal? Tem que ganhar o expoente igual ao índice. Então, olha. Esse 2 aqui, ela tem que entrar. E para esse 2 entrar, ele tem que receber como expoente esse índice aqui, olha. Pronto, o 2 entrou, tudo bem. Só que o 2 pode entrar assim na maior? Não, ela tem que receber um expoente igual ao índice. O índice não é 3, então ele tem que receber o expoente 3. Então vamos lá organizar. Vamos organizar logo isso aqui. Vamos já colocar ele já dentro. Então vai ficar 4. Vai ficar outra raiz aqui. E vou colocar aqui um 5. Aqui é um 3, viu, pessoal? Um índice vezes 2 elevado a 3. Vamos resolver logo o que está dentro aqui. Dá 4. O índice 4, né? O índice 3. Aqui vamos multiplicar. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então vamos botar 40 aqui. Então vai ficar a raiz de 40. Vou multiplicar os índices. Aí 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. Então você vai botar 24 aqui. Tá bom? Aqui, pessoal, essa D é bem facilzinha. Essa D é a raiz. Aqui é um 2. E um 2. 2 vezes 2 é 4. Coloca 4 aqui. E um 10. A F, pessoal, a F também é fácil.
Aqui 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então bota o 8 lá. Vamos ver aqui o próximo, né? Aqui, pessoal, praticamente a mesma coisa que a gente estava fazendo lá. Só que aqui você vai reduzir a um único radical e simplificar, olha. C vezes 2 é 12. Então eu sei que aqui vai ficar 12. E 5 elevado a 3. Pessoal, vamos simplificar. Como é que simplifica o radical, professor? Olha, presta atenção. Você tem que procurar um número que dê para dividir os dois, tá bom? Qual o maior número que dá para dividir? Vou até destacar aqui, tá certo? Vou até que destacar aqui de vermelho. Qual o número que dá para dividir? O maior número. Vou botar aqui uma bolinha, pessoal, representando esse número aqui. Será que um 2 vai dar certo para os dois? Será que se eu colocar o 2 vai dar certo para os dois? Se eu colocar um 2 aqui e um 2 aqui, essa divisão aqui não é exata, pessoal. O 12 por 2 é, mas o 3 por 2 não é. Então não vai rolar o 2. Lembrando que tem que ser o mesmo número, viu? Tá certo? Eu acho que o 3 dá certo. Então vamos simplificar por 3. 12 dividido por 3 é 4. Então vai ficar raiz quarta. 3 dividido por 3 é 1. Pessoal, esse 1 aqui não precisa colocar. Quando dá 1 aqui não precisa colocar. Coloca se quiser, viu? Então vamos colocar ele. Tá certo? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Então, pessoal, aqui nós temos um valor fora, né? Esse 2 está fora. Para esse 2 entrar aqui, é necessário que ele entre com um expoente igual ao índice. O índice aqui é 2. Então vai ficar assim, ó, 2 a quarta vezes 2 elevado a 2. Lembrando que o índice aqui desse radical aqui é 2, viu, gente? Ó, tá vendo? O índice é 2. Aqui também você vai colocar um 3. Então vamos lá. A raiz cúbica, raiz quadrada. 2 a quarta, pessoal, é 16. 16 vezes 4 é 64. Tá bom? A raiz quadrada, o 64, se a gente for fatorar ele, vai dar 32, 16, dá 8, dá 4, dá um 2 a sexta. Então, ó, vai ficar... Você vai multiplicar esses dois para colocar no único índice, tá bom? Vai ficar 6. Como 64 é 2 a sexta, que eu fatorei ele, então no lugar de 64 você vai colocar 2 a sexta. Esse 6 aqui cancela com aquele 6, aí a raiz vai embora, ficando só 2. Na letra C, tá bom? Vamos aqui para essa B. Essa B vai ficar assim, olha. A raiz, vou multiplicar aqui, ó, 2 por 2 que dá 4. 15 elevado a 4. Gente, cancela esse 4 com esse 4. A raiz vai embora. Vai ficar só 15. Aqui, pessoal, tem um número fora. Para colocar dentro tem que colocar o expoente igual ao índice. O índice é 2. Então vai ficar a raiz. Lembrando que o índice dessa raiz é 2, viu? 5 vezes 3 elevado a 2. Então vai ficar... Aqui vamos fazer logo direto, multiplicar. 4 vezes 2 dá 8. Aqui vamos multiplicar os números aqui. 9 vezes 5, 5 vezes 9. Pessoal, não pode multiplicar assim não, ó. Tem muita gente que erra essas contas bestas. Tem muita gente que multiplica assim, olha. 5 vezes 3, 15. 15 ao quadrado, 225. Tá errado, pessoal. Primeiro vocês têm que resolver a potência, tá bom? Primeiro tem que resolver o quê? A potência, tá bom? Primeiro tem que resolver o quê? A potência, gente. Potência é 9, 3 elevado a 2 é 9. E 5 vezes 9 é quem? 45. Então a raiz oitava de 45. Tá bom? Então, gente, só isso mesmo, né? A aula de... ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais, né? Então a aula foi bastante proveitosa, né? Tomara que tenha sanado as dúvidas de vocês.
Eu aconselho que vocês procurem fazer sozinhos a atividade para que vocês possam aperfeiçoar o conhecimento matemático, tá bom? Um abraço e até mais.